Como é que eu vou escolher o meu primeiro baralho? Existem diversos tipos de baralho, diversos tipos de oráculos. Primeiro eu preciso de entender o que eu quero aprender ou o que eu quero interpretar. Baralho cigano, eu não preciso de tanto estudo assim, né? Como o tarô. O tarô, ele é algo mais aprofundado, então eu preciso de estudar muito mais. Se eu quero aprender a ler o baralho cigano, é muito mais fácil aprender a ler o baralho cigano do que aprender a ler o tarô. Ambos são válidos, dependendo de qual é a sua intenção. O meu primeiro baralho, ele foi o baralho cigano. Foi esse aqui. Então, pra vocês terem noção como esse baralho cigano é velho, gente. Então, existe o baralho cigano. Existe aqui, eu guardo os meus baralhos os mais velhos, eu guardo eles assim no saquinho, porque esses daqui são os que eu trago desde a época que eu tava no Brasil. E ele foi viajando, eles vieram viajando na mala comigo, eu tive que tirar da caixinha por causa da mala. Esse daqui é o tarô Marselha, também que foi um dos meus primeiros tarô. O tarô Marselha eu não recomendo para quem está começando não, porque ele é um pouco mais difícil. Eu já gravei um vídeo sobre isso falando como escolher o seu primeiro tarô, porque dentro do tarô, se eu escolher um tarô, eu tenho diversos outros decks, diversos tipos diferentes de decks que eu posso escolher entre eles. Então é diferente eu escolher dentro de um tarô ou escolher o tipo de baralho. Então eu tô te mostrando quais são os oráculos que você pode escolher, qual é o oráculo que mais se adequa com o seu perfil para que você possa aprender, tá? Então o baralho cigano ele tem apenas 36 cartas. Então ele é curtinho, ele é mais direto, ele é mais objetivo. Já o tarô tem 78 cartas, são mais cartas para poder aprender. Se você for pegar o tarô Marselha, eu aconselho vocês começarem aprendendo pelos arcanos maiores. Porque os arcanos menores, ele é bem difícil de decorar. Por quê? Porque ele não tem simbologia, exceto as figuras da corte, tá? Mas os arcanos menores em si, aquelas que vão de 0 a 10, eles são dessa forma. Então, é até mesmo um pouquinho complicado de diferenciar, para quem não está acostumado, o naipe de espadas do naipe de paus. Então, pode ser que você acabe confundindo aí no começo. Então, para quem vai escolher o tarô que eu recomendo para vocês é o tarô de Waite. O tarô de Waite é esse daqui, tá? Tá vendo? Os arcanos menores dele, eles têm simbologias, o que fica mais fácil de vocês compreenderem qual o tipo de tarô, né, ou qual é o significado daquela carta. Então, sendo mais fácil, tendo os desenhos, você fica mais fácil de você interpretar. E aí, aos poucos, você vai conseguindo ancorar aquilo na sua mente. Mas mesmo assim, eu ainda aconselho vocês começarem pelos arcanos maiores. Vocês conseguem tranquilamente fazer uma tiragem com os arcanos maiores e depois ir passando, acrescentando os arcanos menores nas leituras de vocês. Aí existem diversos tipos de leituras que eu ensino lá dentro do curso, tive diversas metodologias de como vocês fazerem uma leitura de tarô. Dentro do tarô. Então, existe a leitura de 6 cartas, existe a leitura de 9 cartas, aquela mandala, né, de 9 cartas que ela é mais aprofundada. Existe a mandala do diamante, existe a mandala da torre de Afrodite e várias outras mandalas, assim como vocês também podem conseguir criar a mandala de vocês. Então, eu ensino isso tudo lá dentro num passo a passo. E agora o tarô Zen de Osho, porque existem vários tipos de tarô de Osho. O que eu tenho é o tarô Zen. Teve até uma aluna do meu curso que falou assim, Dani, esse aqui é o tarô Zen de Osho? Não, o tarô Zen de Osho é esse daqui. O meu é o Zen, tá? Tem um outro tipo de tarô de Osho, mas que tem outros significados, outra simbologia. Então, o tarô Zen de Osho, esse Zen aqui, ele também não é um tarô, ele é um oráculo baseado no tarô. Então, ele tem uma abordagem muito mais profunda no sentido... Quando eu abro esse tarô, ele vai falar muito mais no lado terapêutico do que qualquer outro lado. Lá no começo, eu utilizava muito mais o tarô Zen de Osho do que o tarô mesmo. Porque eu não tinha muita afinidade lá no começo com o tarô em si. Por quê? Porque eu cometi um erro que foi comprar logo de cara o tarô Marselha. Então, o que eu fiz? Eu deixei ele lá de lado, porque às vezes ficava difícil a interpretação das cartas, então eu deixei ele um pouco de lado e usei o tarô Zen de Osho. E o tarô Zen de Osho, ele traz essa abordagem mais profunda, que vai mais lá no subconsciente da pessoa
onde traz esse lado terapêutico. Foi aí que eu fui compreendendo o tarô no sentido um pouco mais terapêutico também. É por isso que o meu curso hoje é no sentido tarô terapia, para trazer justamente esse significado e essa abordagem mais terapêutica. É que eu acho que é o que realmente tem tudo a ver comigo. Então, eu trouxe ali essa abordagem através desse tarô Zen de Osho. Então, ele é um oráculo. Posso aprender a ler o tarô junto com o tarô Zen de Osho? Você pode aprender a ler o tarô, sim. Só que o tarô Zen de Osho, ele traz alguns significados, algumas cartas. Osho traz a própria interpretação dele para aquela carta. Então, o tarô de Waite, que é esse tarô aqui que eu mostrei para vocês, ele já é, digamos assim, um significado um pouco mais, entre aspas, original, tá? Agora, se você for pegar um tarô egípcio, ele vai ter a interpretação, né, daquele povo, daquela mentalidade. Então, apesar do significado das cartas serem os mesmos, isso vai variar um pouco de autor para autor. Então, eu sempre recomendo para quem está começando e quer aprender o tarô em si, eu recomendo o tarô de Waite. Posso aprender lendo o tarô das bruxas? Pode. Posso aprender? Pode. Em qualquer tarô vocês podem aprender, tá? Qualquer tarô. O significado vai ser o mesmo. Aí vai ter qual é o tipo de leitura que você vai fazer. Por isso que eu diferencio lá. A leitura intuitiva, a leitura técnica, né? Qual é a leitura que vocês vão fazer daquele tarô. Mas vocês conseguem aprender no tarô Zen de Osho? Consigo, mas sabendo que a interpretação do autor que ele colocou ali, pode ser que tenha os desenhos um pouco diferenciados do significado real do tarô, mas eu consigo fazer uma leitura técnica em cima daquele tarô ali tranquilamente. Eu preciso do quê? Somente saber se é um 9 de paus, 10 de espadas, né? Qual é a carta, a estrutura da carta. Então, eu consigo fazer isso aí perfeitamente, tá bom? Um outro baralho que eu trouxe para vocês aqui, olha, é a cartomancia. Então, eu consigo fazer uma leitura em cima de um baralho comum de jogos? Consigo, tranquilamente eu consigo fazer essa leitura em cima de um baralho de jogos. Isso chama cartomancia. Então, quem lê esse tipo de carta é cartomante. Quem lê o tarô é tarólogo, né? E quem lê o baralho cigano também pode ser considerado cartomante ou tarólogo, tá? Então, vai depender muito aí da qual que você se identifica mais. Dani, quero aprender todos. Pode aprender de forma tranquila, tá? Não se preocupem com isso, que vocês podem aprender todos com o tempo. Conselho para vocês, pegam um primeiro, depois vocês pegam o outro, depois o outro. Agora, tem os outros baralhos também, que não são necessariamente tarô. Porque o tarô, ele precisa de ter essa estrutura de 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, tá? Agora, o baralho cigano, ele tem a estrutura de 36 cartas, basicamente. Ele tem uma estrutura diferenciada do tarô. Então, quem tá aprendendo a ler do tarô consegue ler o baralho cigano? Não. Você pode até ler, se for 100% intuitivo. Mas são dois oráculos diferentes. Se eu quero aprender a ler o tarô, eu preciso de ter um curso de tarô. Se eu quero ler o baralho cigano, eu preciso de um curso específico para o baralho cigano, tá? E tem também os oráculos. O que é o oráculo? O oráculo são aquelas cartas, como por exemplo o Energy Tarot, que eu utilizo nas leituras lá. Esse baralho aqui, olha, que é de uma portuguesa, Luz e Sombra. E ele vem, que é aquele que eu utilizo para vocês, utilizei já tem uns 3 meses, se eu não me engano, que eu tô utilizando ele nas leituras do mês, do signo do mês. Que ele traz o quê? A abordagem dele é o que ele é um baralho comum, e ele traz os sentimentos, né? Os sentimentos e as pedras, tanto o sentimento luz quanto o sentimento sombra. Então, esse aqui é considerado um oráculo. Eu preciso de ter um estudo? Não. Cada autor traz o seu próprio significado e o seu próprio estudo ali dentro do oráculo. Então, é diferente do tarô. É que precisa de ser estudado, que tem algo mais aprofundado, né? E por aí vai, tá?